Como eu esperava, algo lógico, como eu esperava, estou recebendo críticas ferrenhas em meu canal. Meus vídeos estão sofrendo ataques de opiniões negativas. Eu deveria esperar. Se não acontecesse isso, alguma coisa estava errada com os meus vídeos. Alguma coisa estava errada comigo, porque digo coisas e todo mundo não concorda, mas alguns concordam e outros são indiferentes. Não haveriam críticas. Então eu não estou dizendo absolutamente nada. Não tenha receio se não tem amigos. Tenha receio se não tem inimigos. É assim que eu penso. Algumas pessoas fazem suas críticas inicialmente fundamentadas em algo. A meu ver, na maioria das vezes, fracos contextos. Logo depois vem um insulto. Insulto, não palavrões, mas insulto. A meu ver, quando uma pessoa parte para uma agressão verbal, mesmo que seja sutil, está perdendo totalmente a solidez do que falou, o fundamento do que disse, a crença naquilo que acredita. Sim, a crença, porque se há um acreditar sério em algo, não há nada que nos tire daquela posição tomada em relação a este determinado assunto. Porém, se temos uma dúvida pequena que seja, se alguém mexe com esta dúvida, até poderia ser até uma dúvida oculta, né? Nem nós percebemos, mas se mexe com esta dúvida, perdemos um pouco a calma, perdemos as estribeiras. Partimos, de certa maneira, por uma agressão. Tenho em minha concepção, meu modo de entender a vida, que numa conversa, se um dos participantes começa a alterar a voz, começa a impor, sutilmente alterando a voz, impor aquilo que ele acredita, vejo que é o momento de eu me calar. Eu me calar não é entregar a toalha, não é dar razão para ele, porque ele jamais irá aceitar não ter razão no que está falando. E em verdade, nesse plano, ninguém é dono da verdade, absolutamente ninguém. Mas este quer impor, obrigar aqueles que estão próximos, obrigar estes a acreditar no que ele diz. E se nos negamos, os outros se negam a aceitar o que ele está falando, inicialmente ele não irá ouvir nada de que os outros estão falando, porque esses outros estão dizendo coisas que ele não conseguiria somar a seus conhecimentos, principalmente isso, não conseguiria somar ao que sabe. Então ele se veria perdido, ele se veria confuso e parte por inicialmente uma agressão leve, procurando desmerecer o que os outros estão dizendo, procurando desvalorizar as outras pessoas. E se estes continuassem a insistir, ainda de maneira pacífica, aquele que está perdendo a calma pode partir para pequenas, sutis agressões verbais. Sutis agressões verbais, que é mais ou menos o que está acontecendo em meu canal. Sutis agressões verbais. Agora, os outros participantes da conversa, se não tomarem cuidado, se não mudarem o foco do assunto, se não silenciarem, tentarem ainda colocar as ideias que jamais serão ouvidas por este que está perdendo a calma, isto se tornará uma discussão mais pesada, com insultos verbais mais claros, com desmerecimento dos conhecimentos dos outros, desmerecimento mesmo, desvalorização.
E se ninguém se calar, os mais inteligentes, que são aqueles que não querem a discussão, se estes não forem mais inteligentes, não se tornarem mais sábios nesse momento, poderá haver discussões mais ferrenhas, a tal ponto que o radicalismo que pode existir neste que perdeu a calma, o radicalismo toma conta da situação e ele não saberá se controlar, partirá para agressões mesmo, partirá agressões físicas, dependendo até mesmo, isto é em grande, quando a discussão se tornar volumosa além do suportável. Ele não admite, este não vai admitir jamais perder a razão. Mas por que pessoas chegam a esse ponto? Por que pessoas não aceitam ouvir outras opiniões e somar essas outras opiniões ao que sabe? Que é o que eu faço, é o que todos deveriam fazer. Eu digo muitas coisas. Aliás, o que eu coloco em meus vídeos são opiniões, jamais imposições. Jamais imponho que deva ser desta maneira ou daquela. Eu dou uma opinião, minha opinião, sincera, profunda, séria, principalmente séria. Aqueles que aceitarem essa opinião, as tomem, as assimilem da maneira que lhes é permitido, da maneira que lhes permite a atual sabedoria. Assimilem o que eu disse, aquilo que acharem interessante, e serão deles as opiniões que eu coloquei. Agora, impor significa eu falar e todos terem que engolir sem ao menos mastigar. Engolir sem ao menos refletir se é certo ou não. E imposições jamais coloco, porque eu mesmo, com todas as minhas opiniões formadas, fundamentadas, aceito ouvir outras versões. Claro, irei ouvir, irei medir, pesar, e assumirei aquilo que eu achar interessante, que irá melhorar a minha opinião já fundamentada. Esses que impõem o que estão falando não têm certeza absoluta do que estão dizendo. São, de certa maneira, inseguros do que estão falando. Então, tem que ser daquela maneira que eles dizem, porque se for de outra maneira, eles se verão perdidos, não saberão como conduzir os assuntos que orbitam ao redor deste. Não, terão que fazer uma mudança interior muito grande, terão que acreditam eles, terão que negar muita coisa, terão que negar aquilo que lhes foi muito difícil aceitar. Terão que negar tudo? Não, terão que rever. Mas para eles é negar, é jogar fora, lançar. Quando em verdade jamais devemos lançar algo fora. Devemos aproveitar tudo sempre. É o aprendizado. Precisávamos daquela base que hoje vemos não ser tão correta. Errada não, mas não é tão correta mais. Mas era uma base verdadeira, sincera, sólida. Hoje, com um novo aprendizado, vemos que aquela base deveria ser jogada fora, não deveria ser refeita. Nossos pensamentos, nossos conceitos deveriam ser refeitos, porque isto se chama evolução, isto se chama aprender com sinceridade, evoluir, adquirir sabedoria. E só podemos adquirir sabedoria procurando nos inteirar de novas concepções, refazer antigas concepções. Então esses que perdem a calma numa discussão, que me criticam, não vejo isso como algo ruim, mas usam de palavras ofensivas, estes estão sentindo perder a razão do que estão falando. Porque se numa discussão você for insultado,
tenha certeza. É melhor se calar, porque a pessoa está procurando impor o que diz, independente do que você está achando. Está procurando briga, não consegue brigar com ele mesmo por causa do que acredita, não consegue brigar com ele. Então procura discutir, brigar, impor o que ele julga ter certeza e o que é certo. Procura brigar com externo, com as pessoas, com os universos que estão ao seu redor. Não se envolva em discussão com pessoas que que alteram sua voz desnecessariamente. Essas pessoas, quanto mais alteram a voz, mais perdem noção, perdem o controle do que estão falando. Impõem o que dizem sem medir consequências. Impõem o que dizem sabendo que são limitadas as suas colocações.